Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem tá na área aí? Vão entrando e dizendo aí, se identificando, dizendo quem é que tá na área. Olá, Daniela. Amanda Fontes, Minas Gerais, Daniela. Pablo Minas. Quem mais? Quem mais tá na área? Grande Luiz Marcelo também tá na área. Pessoal, vamos compartilhando aí. Yuri de Fortaleza. Como é que está? Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ver bem? Estão me ouvindo bem? Roger Santos, Rio de Janeiro. Lucas Maceió. BH na área. Transmissão ótima. Beleza. Vamos lá, pessoal. Topado. Tá topado o negócio? Beleza, beleza, pessoal. Vamos lá, então. Vocês estão ouvindo aí um solo do Peter Green, na época que estava com a banda Fleetwood Mac. Alguém gosta aí? Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos entrando. Bem, vamos lá. Boa Vista, Roraima, quem mais? Apesar de eu ainda estar me recuperando aqui de uma gripe, eu não posso deixar de dar continuidade aqui a esse nosso bate-papo hebdomadário. Já viram essa palavra? Eu nunca mais esqueci. Desde que eu fiz o meu vestibular, que na redação tinha um texto jornalístico e falava de um tal jornal com uma periodicidade hebdomadária e depois perguntava o que era isso. Hebdomadário, exatamente. Eu nunca mais esqueci. É periodicidade semanal, né? Semanal. Então esse nosso compromisso hebdomadário aqui, todas as segundas. Grande Roraima na área. Vou ser Delta. Show de bola. Apesar do meu estado aqui de saúde, e vocês devem perceber pela minha voz, o prazer é meu, meus caros. Eu não posso deixar de dar continuidade, tá certo? Além disso, tem também o estado de saúde do meu príncipe, o meu filhote, de 3 anos e alguma coisa, também tá gripado, ficou com febre, mas é isso aí. Bem, pessoal, aos que não me conhecem, Buriticupu, conheço Buriticupu. Tem gente na área aí de Buriticupu, Maranhão. Que legal, rapaz. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Marcos Torres, meu aluno da UNDB. Que legal. Boa noite, pessoal. Pernambuco, Ceará, Buriti, mais Cupuaçu? Não. Poderia ser, mas não é isso. Tá? Não é isso. Picos, Piauí, João Carnaúba. Beleza. Terra difícil, viu? Lá para quem é Delta é difícil. Muito difícil. Já teve delegado lá que pediu exoneração, tá, pessoal? E promotor também. Cadê o colega aí que é de Buriticupu? Tá na área ainda? Buriticupu. Antigamente, é isso mesmo, Buriticupu, ó, tá vendo? Antigamente, pessoal, em Buriticupu, é sério, não é brincadeira não, é de verdade. Eu conheço ambos, conheço tanto o delegado quanto o promotor. Hoje é procurador do DF. Saiu de lá, tá? O que eu tô falando é muito sério, é verdade. O colega que é de Buriticupu sabe disso. Tá certo? Antigamente, o pessoal matava um lá, facinho, deixava na porta da delegacia para que o povo soubesse como é que as coisas aconteciam. Tô falando sério. O negócio lá era punk. Isso há muitos anos, né? O negócio deu uma mudada. É sério, mas é verdade mesmo. Tocaram fogo lá no posto da PRF. Confirma aí o colega de Buriticupu. O negócio é muito punk. Tem muito madeireiro, né? Muito problema. Tá, pessoal?
Eu trabalhei um tempo na Delegacia do Meio Ambiente e conheço bem esse negócio, tá certo? E também fui superintendente do meio ambiente aqui na Secretaria Estadual do Meio Ambiente por um tempo. Bem, pessoal, como ser delegado em locais assim? Difícil, meu amigo. Mas olha, teve um cara lá que resolveu o problema, né? O colega que é de Buriticupu, conhece o delegado Alessandro? Hoje, superintendente da Senarc. Conhece? O delegado Alessandro foi um excelente delegado e fez um negócio bem feito. Exatamente, o cara botou moral na história. Tem que dar uma de doido, né, meu amigo? Tem que dar uma de doido. De vez em quando, é isso. Vocês certamente vão ouvir falar aí no Brasil inteiro, vez por outra, o povo está querendo amedrontar as autoridades. Olha o Saber Mais Direito na área aí, Grande Dalmo. Estou dizendo aqui pro pessoal que mesmo gripado e mesmo tendo que cuidar aqui do Joaquim, eu estou cumprindo aqui o nosso compromisso. Pessoal, não esqueça o aulão do Saber Mais Direito. Ainda tem vaga, não é, Dalmo? Do aulão do Goiás. Tá chegando, tá? A prova tá chegando. Vocês aí que vão fazer. É aí no dia 4 de fevereiro. Então, aproveitem porque já está lotado. Pouquíssimas vagas, exatamente. Tá certo? Aos que não me conhecem, eu sou o delegado Cleopas Isaías, professor, fui escrivão da Polícia Civil, policial federal, estou na polícia há 18 anos, pouco mais de 18 anos, inclusive trabalhei em Imperatriz, tá? Fiz algumas operações aí na época da Polícia Federal na região de Buriticupu, então eu conheço bem o negócio. E sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e autor de algumas obras jurídicas, entre as quais as que mais interessam aqui para o nosso bate-papo, para a nossa atividade, são as seguintes obras. Eu imagino que quando vocês veem aí, fica refletido, né? Então tá de cabeça para baixo, mas eu tenho certeza que vocês vão reconhecer. Este é o livro Delegado de Polícia em Ação, publicado pela Juspodium. É um livro teórico e prático. Teórico e prático. Tem bastante teoria, muito aprofundada. Tem modelos, questões discursivas, bem comentadas. Excelente obra. Merece ser lida. Este livro, também publicado pela Juspodium, eu e o professor Bruno, que é meu coautor neste livro, nós coordenamos este livro, e é um livro exclusivamente de questões discursivas. Nós comentamos questões discursivas, eu que comento processo penal, e nós dois estaremos no aulão do Saber Mais Direito no Goiás, Delta Goiás. Assim como diversos outros professores, inclusive o professor Sabag, uma galera, Matheus Carvalho, uma galera muito boa vai estar por lá, beleza? Já conhecem o projeto Delegado BR2? Já baixaram a prova? O projeto Delegado BR2, capitaneado aí pelos amigos Bruno Taufner, Rafael, Rodolfo Laterza, pessoal aí do Espírito Santo, pensou uma estrutura fantástica, muito legal, de questões objetivas, discursivas e peça prática, elaboradas de forma inédita pelos professores. Eu faço parte do grupo do BR2 e com o processo penal, o Bruno está lá com o constitucional, enfim, diversos, Vinícius com legislação penal extravagante, muita gente boa. O primeiro caderno de questões você pode baixar gratuitamente no site lá do projetodelegado.com.br, beleza? Conheçam que vale a pena. Esta é uma grande metodologia. Bem, eu vou ter que ser um pouco mais breve hoje, pelo que eu já mencionei, pelo meu estado aqui de saúde e também do meu filho. Mas eu queria apenas fechar o seguinte. Eu comecei jurisdição e competência na nossa última live, dizendo para vocês que para nós
chegarmos à conclusão de que órgão jurisdicional será competente para o julgamento de determinado caso penal, de determinada situação, nós teremos que seguir alguns passos, nós teremos que fazer determinadas perguntas sobre competência, que normalmente essas perguntas ou esses passos partem de um campo mais abstrato para o âmbito mais concreto. Essa abstração normalmente parte dos tribunais superiores, e eu vou dizer aqui por que esta conclusão, até chegar no órgão particular, no juiz, na pessoa do juiz, como pessoa física ou daquele juízo específico. Então o processo é sempre do mais amplo para o mais específico, do mais abstrato para o concreto. Eu disse para vocês que o professor Gustavo Badaró identificou de forma bastante percussiente, bastante interessante, muito atenta, uma forma absoluta, pelo menos uma forma de competência, um critério que é absoluto e que não há nenhum problema. Eu sei que é um tema difícil e que vocês poderiam dizer. Eu me lembro que um colega, inclusive o Rafael lá do BR2, disse que ele assistiu a live, ele e a esposa também formando direito, que ficaram, especialmente a esposa, ficou chateada ali de pilhéria, né, claro. Quando eu disse que era uma maneira fácil de identificar, porque é sempre um tema difícil. Mas quando eu quis dizer que era fácil, eu estava me referindo a esse critério que o professor Gustavo Badaró identifica. Qual seja, é um quarto critério que deve ser o primeiro, que é a identificação da competência dos chamados órgãos de sobreposição. Quais são os órgãos ou os tribunais de sobreposição que nós temos no Brasil? São exatamente o STF e o STJ, os quais não fazem parte de nenhuma das justiças. Porque normalmente os critérios que a doutrina trabalha, partem primeiro da matéria. Qual é a matéria? O crime é de que natureza? Aí nós vamos ver qual é, se é da justiça militar, da justiça eleitoral. E depois vamos passar. Não sei, não pensei nisso ainda, Dalmo, mas podemos pensar nisso e ver aqui o que nós fazemos. Porque na segunda-feira tem o curso livre. Só se eu fizer isso, talvez na quinta-feira, no meu Periscope, um direto ao ponto. Mas nós podemos conversar sobre isso e divulgamos aqui para o pessoal, beleza? Mas é uma boa. Então vejam só, conseguiu ver lá a live que eu mencionei? Então vejam só, legal. Então vejam, pessoal, esses tribunais possuem uma competência que se sobrepõe a absolutamente qualquer outro critério. Isso significa que vocês não precisarão se questionar ou fazer outras perguntas sucessivas para descobrir a competência quando for do STF ou do STJ. O STF é o órgão ou tribunal de sobreposição por excelência. Até porque chega ao STF quaisquer situações, quaisquer causas oriundas de quaisquer das justiças. O STJ não é assim tão absoluto na sua sobreposição, porque ele se sobrepõe basicamente às justiças estadual e federal. Diferentemente das situações, de algumas situações eleitorais, enfim, específicas, militares. Porém, em relação à sua competência criminal, o STF e o STJ se sobreporão a qualquer outra competência. Então fica muito tranquilo. Professor, e onde é que eu vou encontrar a competência do STF e do STJ? Onde eu vou encontrar essas regras ou simplesmente a previsão da competência desses tribunais? Simples.
Como regra, na Constituição. A Constituição traz de forma bastante clara regras sobre estas competências. Nós temos outras legislações, que eu vou até mencionar aqui, que acabaram agregando essas competências, mas sem previsão, inclusive na Constituição. Mas que a jurisprudência e a própria doutrina acabou pacificando. Então vejamos, no caso do STF, adianto que tanto o STF quanto o STJ possuem uma dupla competência em matéria criminal, tá certo? Que vai ficar claro agora. STF nós vamos encontrar no artigo 102 da Constituição. A regra de ouro, a regra básica de competência criminal do STF está no 102, inciso 1º, a linha B e C. São as duas regras. O que que diz? Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha B, nas infrações penais comuns. Então, guardem, infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional e seus ministros e o Procurador-Geral da República. Então vejam, presidente da República, vice-presidente, deputados federais e senadores, os próprios ministros do STF, Procurador-Geral da República, nas chamadas infrações penais comuns. Professor, o que se deve entender aqui por infrações penais comuns? Fora da competência do STF e do STJ, esta explicação seria um pouco diferente. Aqui, senhores, aqui na competência do STF e do STJ, quer dizer qualquer competência criminal, exceto os chamados crimes de responsabilidade ou a competência política, exclusivamente em relação à competência do STF e do STJ. Porque se fosse em relação a qualquer outra competência, militar não seria infração penal comum. Mas aqui, esses membros, essas pessoas com foro especial por prerrogativa de função, no STF, podem praticar qualquer crime de qualquer natureza, eleitoral, militar, tribunal doloso contra a vida, qualquer crime que a competência será do STF. Vou repetir. Vocês não precisam ficar fazendo outras perguntas acessórias para saber onde é que foi isso. Qual é a natureza do crime? Mas foi crime militar? É o Tribunal Superior Militar? É o STSE? Porque o crime é eleitoral? Não, esqueçam isso, esqueçam essas perguntas. Porque qualquer crime que sejam cometidos por estas pessoas, não só crimes, repito, aqui está dizendo infração penal. Portanto, crimes ou contravenções. Alguém poderia perguntar, como assim? Quer dizer que o STF vai julgar uma contravenção? E os juizados? O que tem os juizados? Vão continuar existindo. Mas se for um sujeito com foro especial por prerrogativa de função no STF, esqueçam isso. Perceberam por que eu disse que é simples? E olha, é muito fácil alguém errar. Sim, claro, funciona. Claro, funciona sim. É muito fácil, pessoal, se confundir com isso. Basta que o examinador pergunte sobre um crime eleitoral que um determinado deputado federal tenha cometido, ou um senador,
que poderá haver uma confusão. Especialmente pelo seguinte. Se vocês estiverem aí com o Código Eleitoral, por favor, abram o Código Eleitoral no artigo 22 do Código Eleitoral, inciso 1º, a linha D de dado. Diz o seguinte: compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos pelos próprios juízes, portanto, os próprios juízes do Tribunal Superior Eleitoral e pelos juízes dos tribunais regionais. Alguém poderia perguntar, professor, e como é que fica isso? Porque a Constituição, no 102, a linha C, que é logo a linha seguinte, diz o seguinte: também compete ao STF processar e julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no 52, inciso 1º, os membros dos tribunais superiores, dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ora, está escrito que os ministros dos tribunais superiores, ou seja, Tribunal Superior do Trabalho, Militar, Eleitoral, STJ, serão julgados em matéria criminal, tanto nos crimes comuns, entenda-se, qualquer natureza, quanto, inclusive eleitoral, nos crimes de responsabilidade, serão julgados pelo STF. Ué, e como é que fica aquela regra que eu acabo de ler do Código Eleitoral, do 22, que diz que caberá ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os seus próprios juízes, ministros? Senhores, aquela regra não foi recepcionada pela Constituição. Na primeira parte, porque caberá ao STF, segundo esta regra que eu acabo de mencionar, processar e julgar os ministros, tribunais superiores, entre eles o Tribunal Superior Eleitoral. Na segunda parte, nós vamos ver que houve uma modificação da competência. Não é mais do Tribunal Superior Eleitoral. Passou a ser do STJ, no caso de juiz de tribunais regionais, federais, eleitorais. Portanto, houve um esvaziamento completo da competência originária criminal do TSE. Tá certo? Vejam só. Aqui na segunda... Por que, senhores, que na a linha B eu disse que cabe ao STF julgar apenas nos casos de infrações penais comuns essas pessoas? Presidente, vice-presidente, ministros, procurador-geral. Porque se tratar de crime de responsabilidade, que não tem natureza criminal, é político, administrativa, o julgamento será político. Será político. Não é verdadeiramente uma competência jurisdicional. Vocês sabem disso. É do Senado. Tá certo? Portanto, por isto a regra. E vejam que na linha C diz o seguinte: nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no 52 primeiro. Por que está ressalvando o 52 primeiro da Constituição? Porque o 52 primeiro da Constituição diz que quando qualquer dessas autoridades da linha C praticar crime de responsabilidade conexo com
presidente, vice, uma dessas pessoas que estão na linha anterior, vai haver uma atração da competência do Senado para julgar dos crimes de responsabilidade. Tá certo? Esta é a razão para esta exceção. Mas legislação infraconstitucional, doutrina e jurisprudência acrescentam outras autoridades com foro especial por prerrogativa de função aqui no STF. Alguém aí se recorda? Alguém lembra quem são essas outras autoridades que serão julgadas pelo STF originariamente? Presidente do Banco Central do Brasil, Advogado-Geral da União e Controlador-Geral da União. Essas três autoridades são julgadas originariamente pelo STF. Isso porque, segundo essa legislação infraconstitucional, doutrina e jurisprudência, possuem status de ministro de Estado. Tá certo? Aliás, essa graça quase acaba recentemente. Não sei se vai permanecer. Com a reforma ministerial, já no governo Temer. Não sei se vocês se recordam. Em que a Controladoria Geral da União passou, ou pelo menos essa era a pretensão, a ser uma secretaria e não mais com toda a estrutura orgânica que existia, tá certo? E aí me parece que perderia naturalmente exatamente presidente do Banco Central, advogado-geral da União, controlador-geral da União. Perderia esse status de ministro. Beleza? Tranquilo? CGU. Exatamente. Podemos seguir? Pois bem, vamos lá para o 105. 105 da Constituição. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. Aqui nós temos, portanto, a competência originária do STJ. Nós temos um só inciso, que é, uma só linha, que é a letra A, mas que nós temos duas hipóteses da mesma forma como o 102 lá referente ao STF. A linha A, nos crimes comuns, governadores dos estados e do Distrito Federal, e nos de responsabilidade, portanto, nas infrações penais comuns e nos de responsabilidade, desembargadores dos tribunais de justiça e dos estados e do Distrito Federal, membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos, tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Aqui só parece um pouco complicado, mas não é. Vejam, deixa eu só voltar, pessoal. Uma observação lá na competência do STF, que é o seguinte. Vocês lembram que no caso de chefe de missão diplomática de caráter permanente, aqui se refere aos diplomatas que se encontram no exterior, na ativa, tá, pessoal? Trabalhando. Apenas esta observação. Vamos lá. STJ. Então nós temos, nas infrações penais comuns, repito, crimes e contravenções, seja qual for a natureza do crime, eleitoral, militar, seja qual for, doloso contra a vida, não interessa. Menor potencial ofensivo, não importa. Se for praticado por governador
dos estados, Distrito Federal, STJ. E nas infrações penais comuns e de responsabilidade de várias autoridades. Exemplo: membros dos tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho. Tribunais, membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. Não sei se vocês se recordam, mas a Constituição proíbe a criação de novos tribunais de contas dos municípios, mas diversos municípios mantiveram. Aqui em São Luís do Maranhão, por exemplo, foi extinto. Passaram a integrar o Tribunal de Contas do Estado. Todos já estão aposentados, mas diversos municípios mantiveram. Acho que São Paulo tem, Rio de Janeiro, BH, Belém mantém o Tribunal de Contas do município, Porto Alegre, grandes capitais mantiveram tribunais de contas do município. Isso é muito interessante, porque é uma competência meio esdrúxula, meio Fortaleza também, valeu, obrigado, e que de repente, se for cobrado em prova, pode parecer uma pegadinha. Afinal de contas, parece um interesse local. Por que um membro de um tribunal de contas do município será julgado pelo STJ? Mas, de todo modo, atentem para isso. Os membros do Ministério Público que atuem perante tribunais. Olhem só. Ministério Público da União. Cuidado. Entenda-se. Procuradores regionais federais, procuradores regionais do trabalho, militares do Distrito Federal, cuidado, que é também membro do Ministério Público da União, subprocuradores gerais da República, subprocuradores gerais do trabalho militar, procurador-geral do trabalho, procurador-geral militar. Todos esses membros do Ministério Público da União que atuem perante tribunais e que, obviamente, não seja o Procurador-Geral da República, que aí, no caso, vai ser do STF, serão julgados pelo STJ. Tranquilo? Pessoal, e por que o governador não é julgado, só é julgado pelo STJ nas infrações penais comuns? Porque por uma questão de simetria, assim como a Constituição Federal prevê que será o Senado, será o Poder Legislativo que irá julgar membros, aquelas autoridades lá mencionadas, presidente, vice-presidente, procurador-geral da República, enfim, ministro do STF, que serão julgados em crime de responsabilidade pelo Poder Legislativo. As constituições estaduais também prevêem de forma similar uma regra para o julgamento nos crimes de responsabilidade dos seus respectivos governadores, no caso, para a Assembleia Legislativa. Tá certo? Beleza? Tranquilo? É por isso que esta regra, em relação aos governadores, tanto dos estados quanto do Distrito Federal, é exclusivamente em relação a infrações penais comuns. Beleza? Pessoal, por hoje é só, é o que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que na próxima segunda eu já esteja bem, já esteja recuperado e possamos conversar de forma mais distendida, um pouco mais delongada sobre este nosso assunto. E aí falaremos já sobre o próximo critério, beleza? Sobre matéria. Ficou menos difícil com a explicação? Eu espero que realmente este critério em si é tranquilo, é o mais simples de todos eles, tá bom, pessoal? Então, bons estudos e eu aguardo vocês no aulão lá no Goiás no dia 4, beleza?
Um forte abraço, boa noite, bons estudos. Obrigado, pessoal.